Também uma outra convidada, Yara Gouveia, que está conosco diretamente em Nova York, mora há 6 anos na cidade e ela fala justamente da percepção de quem mora em Nova York deste caso envolvendo agora que aconteceu no metrô, do tiroteio no metrô na região do Brooklyn, em Nova York. Yara, seja bem-vinda, boa tarde, bom revê-la. Obrigada, bom revê-lo também, Kyoto, depois de tanto tempo. Eu saí já do Brasil há quase 30 anos, mas o Brasil não sai de dentro da gente. Eu assisto todos os noticiários da Jovem Pan de manhã, tomando café, adoro, estamos sempre em contato. Mas em Nova York estou há 6 anos, sim. Yara, você trabalha como corretora de imóveis, antes era na Flórida, sobretudo em Miami, e agora também está em Nova York. Qual é a sua percepção? Eu fico na ponte aérea, né? Nesta ponte aérea, Miami e Nova York. Me conte uma coisa, qual a sua percepção quando a gente fala de uma cidade que ainda está fraturada pelo 11 de setembro, o mundo inteiro passa ainda, lembra desse 11 de setembro, é uma coisa que vai demorar muito para a gente superar, porque foi um atentado em proporções gigantescas, da forma como aconteceu, mas especialmente para o nova-iorquino, para quem mora na cidade, isso está presente. O Daniel trazia as informações, sempre há homenagens em relação ao 11 de setembro, a lembrança dos bombeiros, enfim, das pessoas que se vitimaram naquele acidente, foram vítimas naquele acidente, e agora acontece um ataque como esse. Isso não é um ato terrorista ainda, nada leva a crer, por enquanto, nessa hipótese, mas é um ataque dentro do metrô, quando as pessoas estão apenas fazendo o dia a dia delas, pegando o metrô para voltar para casa, ou ir para a escola, ou ir para o trabalho. Como é que o nova-iorquino percebe isso que está acontecendo agora na cidade de Nova York? Sem dúvida, é uma cidade traumatizada, né? E eu uso o metrô todos os dias. Hoje, por exemplo, eu usei o metrô exatamente na hora que estava acontecendo, mas isso aconteceu no Brooklyn. Eu moro em Manhattan, no coração de Manhattan. Manhattan é uma cidade que tem 60 quilômetros quadrados, né? O Brooklyn tem 180 quilômetros quadrados. Então, é realmente um bairro muito grande. Mesmo assim, a malha metroviária daqui é gigantesca. Eu levei até uns 6 meses para me acostumar e não perder mais. Mas, enfim, eu usei o metrô hoje de manhã, exatamente na hora que estava acontecendo, para o encontro no escritório, um trabalho de reunião. Todos ficamos assustados, lógico. Mas 1h30, 2 depois, acabou, eu vim embora para casa tranquilamente, usando outro caminho. Claro que naquela região a gente sabe que está tudo parado, as pessoas estão pedindo, inclusive, para evitar quem tem que voltar ou quem tem que sair de lá para ficar esperando que as coisas acalmem, porque deve estar uma loucura o trânsito lá. Mas é uma coisa que, hoje em dia, a gente tem a notícia na hora que ela acontece. E isso realmente deixa todo mundo alarmado. Mas eu percebo que estava tudo tranquilo, não tinha policiais no metrô. Agora, fica a preocupação, porque a pessoa que fez isso, o que deu os tiros e tudo, está solta. Então, a gente fica um pouco alerta. Eu tenho um compromisso, às 5h30 da tarde, um coquetel. Eu estou pensando, será que devo ir? Será que fico em casa? Mas a cidade é grande, né? A gente não pode parar de viver. É triste, mas tem que continuar aí, né? Há pouco, Eliseu Caetano trouxe a informação que a governadora de Nova York trouxe a informação de atirador ativo, ou seja, diante do receio de que ele poderia cometer outros ataques. E, em relação a esse evento, as pessoas já começam a se manifestar, melhor desmarcar, ou você não recebeu nenhuma notícia? Porque as escolas, por exemplo, estão fechadas, as crianças não podem sair e, obviamente, também ninguém pode entrar. Você chegou a ter algum aviso do ponto de vista profissional, você que atua em Manhattan inteira, de que vamos desmarcar isso hoje porque há essa possibilidade de um novo ataque ou receio de um novo ataque? Nada foi desmarcado. E o interessante é que antes de eu sair da reunião na empresa, onde tinha vários corretores reunidos, eu falei, gente, será que está tudo tranquilo para ir para casa? Vários estavam saindo para atender clientes, para mostrar propriedades. Ninguém desmarcou nada. Nem esse coquetel que eu tenho para ir hoje às 5h30 da tarde, nada está desmarcado. Parece que tudo continua normal. Yara, me permita entender um pouco, até que você tem contato com pessoas que compram imóveis em Nova York, é do seu trabalho. Nova York tem, obviamente, esse trauma do 11 de setembro. Tivemos também outras pequenas questões, mais esse de hoje, que não é pequeno, obviamente, nós estamos falando de 16 feridos, 10 baleados, 5 em estado grave, embora estejam estáveis, segundo as informações. Quando você vai tentar vender um imóvel para alguém que não é da cidade e está indo a Nova York, esta preocupação é externada por essas pessoas?
Porque Nova York tem uma capacidade de reconstrução gigantesca. O 11 de setembro mostrou isso em relação à cidade. E o nova-iorquino, ele obviamente não desiste da vida, sabe que óbvio tem um risco, podemos dizer, como é que o Paulo Francis chamava Nova York, o topo do mundo, né? Mas enfim, tem sempre essa visão de Nova York, talvez seja das cidades mais retratadas do cinema americano, que é o maior cinema do mundo do ponto de vista de indústria cultural. As pessoas demonstram esse receio ou não? Elas ficam apenas olhando para o lado bom de Nova York? Nunca ouvi esse receio. Nunca tive ninguém pensando, olha, estou pensando em comprar, mas eu tenho medo. Nunca ouvi isso. E eu também acompanhei a recuperação de Nova York pós-pandemia. É muito rápido, a cidade continua com a movimentação que tínhamos antes. Então, eu acho que como aconteceu no começo, nós estávamos falando, é uma cidade traumatizada, mas é uma cidade segura. Eu caminho nessa cidade muito, uma das coisas que eu mais curto fazer aqui é caminhar. Eu uso o metrô todos os dias. Graças a Deus, nunca aconteceu nada comigo e nunca vi de perto nada acontecer. Então, eu nunca tive nenhum cliente que me mostrou essa preocupação. Todos que vêm para cá sabem bem o que querem, estão prontos para adquirir e têm as suas razões para terem um imóvel aqui, que eles já vêm pronto para isso. Bom, o Eliseu Caetano, que é nosso correspondente aí nos Estados Unidos, é um ex-residente de Nova York, hoje residente na Flórida. Eliseu, qual a sua percepção sobre isso, dessa capacidade de enfrentar, obviamente, essa lógica de ameaça que no 11 de setembro ficou ainda maior em relação à cidade de Nova York? Piotr, a resiliência é grande, viu? Não apenas por parte dos nova-iorquinos, mas também por parte dos americanos. Todos nós imigrantes aqui nos Estados Unidos temos essa percepção, eu acredito, viu? Eu fiz o caminho contrário da nossa entrevistada, da Yara Gouveia. Eu morei 4 anos em Nova York e vim para Miami, na Flórida. Estou no outro oposto do país, na outra ponta do país. São cidades com características bem diferentes, inclusive no que diz respeito ao transporte público, que é o cenário desse crime de hoje, desta terça-feira. Aqui na Flórida, especialmente em Miami, no sul da Flórida, o transporte público é bem ruim, fica um tanto difícil de acontecer algo do tipo, como o de hoje, o que aconteceu em Nova York. Em Nova York, Yara, e aí vai uma pergunta direto para você, qual é a sua percepção com relação ao medo de utilizar transporte público? Porque os trens e os metrôs, todos são interligados. Há uma quantidade que eu não conseguiria lembrar, apesar de utilizar e muito bem o metrô e o trem de Nova York, os ramais todos se conectam, todos se falam. Nesse lugar específico, entre a Rua 36 e a 4ª Avenida, onde hoje, Piotr, aconteceu esse ataque, passam 3 linhas do metrô. A N, a D de dado e a R de rato, ou seja, 3 linhas numa mesma esquina. Há pontos em Nova York e também no Brooklyn que tem estações que tem ali 7 andares, 5 andares e cada andar é uma linha do metrô e todas elas se conectam. E por isso essa varredura que a polícia está fazendo hoje, tentando encontrar esse suposto acusado dos ataques, seja tão importante, porque ele pode estar escondido dentro de uma estação de metrô, dentro de um vagão de metrô, ele pode estar indo para uma região fora da cidade. O metrô em Nova York vai até Coney Island, ele passa pelo aeroporto, ele pode pegar um voo e sair do estado de Nova York, ou seja, essa varredura precisa ser bem feita. A governadora de Nova York, a Kate Hochul, hoje de manhãzinha, Yara, pediu para que as pessoas não saíssem de casa. Ela utilizou o shelter-in, dizendo, gente, fiquem em casa, as crianças vão ficar nas escolas, por favor, por uma questão de segurança. Você falou que aí, em Nova York, as pessoas não cancelaram absolutamente nada. Não dá medo de ir para a rua assim mesmo, sabendo que tem um bandido perigoso à solta e possivelmente armado? Claro, eu acho que em qualquer lugar a gente tem que estar sempre alerta. E se você realmente tem necessidade de sair para a rua, tem que ir. Se você tiver, como nessa região que eu usei hoje de manhã, tudo tranquilo. Agora, se você pode evitar, é claro que a gente deve. A gente tem que sempre ter esse cuidado. Quanto a essa coisa de ter medo que você apontou no começo, isso eu senti logo pós-pandemia, que Nova York estava assim, uma cidade muito vazia, porque muitos nova-iorquinos saíram daqui e procuraram, tanto nos subúrbios como na Flórida, principalmente, lugares maiores para viver. Então, a gente sentia no começo um pouco de medo das pessoas usarem
principalmente o metrô. Mas agora eu penso que tudo voltou ao normal. Todas as pessoas que eu conheço continuam usando o metrô, porque é uma facilidade muito grande. 10, 15 minutos você está no lugar onde, se você fosse de carro ou de Uber, ia levar meia hora. Me perdoe a interrupção, Yara, mas com relação especialmente a Times Square e no dia de hoje, que é um dia atípico, mas infelizmente já se tornando até comum na história de Nova York e também na rotina dos nova-iorquinos de ataques como esse. Não há um pedido da polícia local, da prefeitura, em nome do Eric Adams, que mesmo estando com Covid, não podendo sair de casa, está acompanhando virtualmente toda essa situação, pedindo para que os moradores não saiam de suas casas, porque se esse rapaz, por exemplo, vai para Times Square, a gente tem aí uma cena de um filme hollywoodiano acontecendo literalmente, né? Eu acho que a gente deve principalmente evitar esses pontos onde tem mais aglomeração, porque o atirador está solto. Então, sim, claro, podendo evitar, acho que tem que ficar em casa. Inclusive, depois dessa conversa, eu acho que eu vou cancelar a minha ida no coquetel hoje, em termos de ter mais precaução. Mas é verdade, a gente tem que estar sempre em alerta. Eu não acho que seja Nova York um palco de acontecimentos assim tão frequentes. Mas quando acontece, o mundo todo fica sabendo. Desses 6 anos que eu estou morando aqui, como eu te disse, essa foi a primeira vez que eu ouvi uma coisa assim que nos deixa mais em estado de alerta. Isso pós-pandemia, né?